Meus queridos irmãos, seguindo então com as nossas mensagens sobre a cruz de Cristo, hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito do propósito da cruz de Cristo, o propósito essencial, ou seja, o alvo essencial da cruz de Cristo. Em outras palavras, quero tratar com os irmãos a respeito de por quem Cristo verdadeiramente morreu. Ele morreu por todos ou ele morreu somente por alguns? O que efetivamente Jesus realizou na cruz com a sua morte? Esse é o propósito da mensagem de hoje. Nas mensagens anteriores, nós tratamos aqui a respeito da centralidade da cruz, nós tratamos aqui a respeito da necessidade da cruz, nós tratamos aqui a respeito da utilidade da cruz. Essencialmente, na última mensagem, nós vimos que a cruz de Cristo foi útil principalmente para Deus expressar a santidade dele sem nos consumir. Ou seja, se não houvesse cruz, a santidade de Deus nos consumiria. Então, a cruz foi útil para que Deus, por meio dela, expressasse a sua santidade sem nos consumir. A cruz foi útil para que, por meio dela, Deus pudesse expressar o seu amor sem tolerar os nossos pecados, sem jogar os nossos pecados para debaixo do tapete. A cruz foi útil para, através dela, Deus expressar a sua força e o seu poder incomparável por meio da sua fraqueza. Mas nós aprendemos aqui também, na última mensagem, que a cruz de Cristo também foi útil para, através dela, Deus triunfar sobre o diabo, despojando, expondo publicamente ao desprezo. Na cruz, Cristo venceu e humilhou Satanás, despindo de quaisquer poderes, e num cortejo triunfante, Jesus o levou cativo. Na cruz, Jesus desbaratou o inferno, impôs ao diabo uma derrota fragorosa e definitiva. É exatamente isso que Paulo fala aos Colossenses capítulo 2, versículos 13 até o versículo 15. Por causa da cruz, nós sabemos que hoje o diabo já está vencido, os seus dias já estão contados, a sua sentença já está lavrada, o seu cárcere, ou seja, o lago que arde com fogo e enxofre, para onde ele será lançado e junto com ele os seus demônios e os seus seguidores, no qual eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esse cárcere já está preparado. Na cruz, Jesus venceu o inimigo. Na cruz, Jesus não pagou a Satanás qualquer tributo, não pagou a Satanás nenhuma conta, nada disso. Na cruz, na verdade, Jesus venceu o inimigo e libertou os cativos. Na cruz, Jesus arrebatou das mãos de Satanás os eleitos de Deus. Portanto, nós vimos aqui que a cruz de Cristo também foi útil para mostrar o poder e a vitória de Jesus Cristo. Mas vimos que na cruz também, Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua honra foram satisfeitos. A cruz foi útil para satisfazer o próprio Deus. Jesus Cristo, com a sua obediência perfeita, e perfeitamente ele cumpriu toda a lei, quer na sua conduta, quer na sua missão. Em outras palavras, na sua vida e na sua morte, Jesus em tudo cumpriu a lei. Assim, mesmo sem pecado, Jesus voluntariamente, ativamente se entregou, se fez maldição, recebeu a punição nossa punição no nosso lugar, para desta maneira satisfazer todas as exigências da lei,
para satisfazer o próprio Deus e para revelar o amor de Deus, sem ser incoerente com seu caráter. Então, de fato, a cruz foi incomparavelmente útil. Hoje, na oportunidade de hoje, eu quero tratar com os irmãos e com as irmãs a respeito do propósito da cruz, o alvo principal da cruz. Em outras palavras, por quem Cristo essencialmente morreu. O que efetivamente Jesus realizou naquela cruz com a sua morte. Nós sabemos, já aprendemos aqui, que a eficácia da morte de Jesus envolve satisfação e substituição. Grave essas duas palavras. Ou seja, a eficácia da morte de Jesus na cruz, a obra de Jesus na cruz, ela envolve satisfação e substituição. E isso é bem claro desde os tempos antigos. Aqui mesmo no nosso texto, capítulo 9 de Hebreus, Paulo está citando, eu creio que Paulo, mas o escritor da carta aos Hebreus está citando aqui Levíticos 16. Levítico 16. Na verdade, o escritor da carta aos Hebreus, ele faz uma profunda análise de Levíticos. Se você quer estudar Levíticos, precisa estudar Hebreus. Se vai estudar Hebreus, precisa estudar Levíticos. E, portanto, esse capítulo 9 nosso tem uma referência direta a Levíticos 16. E lá em Levíticos 16, na verdade, Deus orienta Moisés e dentre as orientações, fala para ele separar 2 bodes e lançar a sorte sobre aquele bode, que a sorte fosse lançada, aquele seria um bode separado e seria sacrificado, e o sangue dele seria aspergido. O outro bode se tornaria o bode emissário, sobre o qual se transferiria os pecados e ele seria levado ao deserto, chamado bode emissário. Muito claramente, o nosso texto, capítulo 9, faz uma referência a Levíticos capítulo 16. E lá em Levítico capítulo 16, nós temos claramente a questão da satisfação e a questão da substituição. Ou seja, o primeiro bode, aquele que tinha que ser abatido e o seu sangue vertido e aspergido, esse literalmente era o bode propiciatório, ou seja, o sangue seria aspergido como propiciação, era o bode que satisfaria a Deus, aquele ato seria um ato para satisfazer as exigências de Deus, portanto, por isso seria o bode propiciatório. O outro bode seria o bode emissário, ou seja, o bode expiatório. O sacerdote, o sumo sacerdote, colocaria as 2 mãos sobre a cabeça daquele bode e transferiria os pecados para aquele animal. E ele seria então levado para o deserto e solto lá no deserto. Aqui no nosso capítulo 9, o escritor da carta, ele vê nesse texto de Levítico 16 exatamente a representação de Jesus. Aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele não hesitou em deixar claro que a representação daqueles 2 bodes lá apontava para Jesus, para a obra de Jesus na cruz, exatamente para o propósito da obra de Jesus na cruz. Ele deixa isso bastante claro, tanto no versículo 7, que nós acabamos de ler, no versículo 11, no versículo 12, 13, 14, 15, e também nos versículos 27 e 28. Observe aí. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, aqueles 2 bodes que aparecem lá em Levíticos 16, um representa o bode propiciatório, ou seja, da satisfação. A palavra, na verdade, propiciar significa agradar perante a Deus. Então, o sacrifício de Jesus foi propiciatório, porque agradou a Deus, satisfez a justiça, a honra, a santidade
de Deus. Por isso que aquele sangue, no caso do bode, tinha que ser aspergido no altar, tinha que ser aspergido sobre a tampa do propiciatório. Pois bem, mas também, lá temos o segundo bode, o bode expiatório, ou seja, o bode é substituto. Então nós podemos ver as duas palavras claramente, desde os tempos antigos, apontando para Jesus, apontando para o sacrifício de Jesus, que satisfaria a Deus, ou seja, seria propiciatório, apontando para o sacrifício de Jesus, que seria substitutivo, seria vicário, ou seja, no lugar de outro, seria expiatório. Então já apontava para Cristo, e nós podemos ver isso claramente. Então essas duas palavras, satisfação, que refere-se à propiciação, ou seja, a relação daquele sacrifício com Deus, o propósito dele em relação a Deus. E depois nós podemos ver a outra palavra, a substituição, ou seja, sacrifício expiatório. E aí tem relação direto com aqueles a quem o sacrifício substitui. Portanto, no primeiro caso, a relação direta com Deus. O segundo, direto com a relação com o pecador, o que foi substituído. E Jesus, então, nos substitui naquela cruz. Então, nesse segundo caso, no caso da expiação, da substituição, nós temos aí claramente a relação do sacrifício de Jesus com aqueles pelos quais ele veio morrer, aqueles os quais ele veio substituir. Portanto, essas duas realidades, ou seja, a realidade da satisfação, ou seja, da propiciação, e a realidade da substituição, ou seja, da expiação, essas duas realidades, elas constituem o coração, o âmago da cruz de Cristo Jesus. Elas expressam os grandes aspectos da morte de Cristo na cruz e formam a essência de uma doutrina poderosíssima na Bíblia, a doutrina da expiação. Então, para se estudar a doutrina da expiação, precisamos entender exatamente essas duas realidades: a satisfação, a propiciação, e a substituição, a expiação. Ou seja, não tem como estudar a doutrina da expiação sem o âmago da cruz. Daí a necessidade de entendermos o propósito da cruz de Cristo. Como nós já vimos aqui em outras oportunidades, Lutero dizia que a teologia da cruz é a essência do Evangelho. David Clark, grande teólogo, famosíssimo teólogo reformado, falecido no início do século passado, 1939, mas escreveu um poderoso compêndio de teologia, até hoje estudado em muitos seminários reformados espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Esse David Clark pastoreou a igreja Bethel Presbyterian Church nos Estados Unidos por 50 anos. Além de um teólogo extremamente respeitado, um grande pastor, ou seja, viveu e pregou a mensagem da cruz ao longo do seu ministério. Ele dizia o seguinte, que a doutrina da expiação, ou seja, a expiação é o fato mais importante, mais central do cristianismo. Qualquer sistema que exclua a expiação pode ser tudo menos cristianismo. Então, assim como Lutero dizia, que ninguém pode se dizer teólogo se não prega e vive a mensagem da cruz, se realmente não entende a mensagem da cruz, que você não pode, não tem como ser cristão verdadeiro se não entender a teologia da cruz. Agora, Clark também vai dizer que não tem como existir cristianismo se tirar do cristianismo a doutrina da expiação. Não tem como. Portanto, a doutrina da expiação, ela é a essência do cristianismo. Está lá no âmago da cruz, no coração da cruz.
essencialmente. O sacrifício expiatório na cruz envolve a remoção que Jesus Cristo faz dos nossos pecados. Expiar, tirou para fora, expiare, tirou para fora. Então, a remoção dos nossos pecados. Na cruz, Jesus agiu em nosso favor, recebendo em nosso lugar a justa ira de Deus e nos salvando da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Isso significa, muito interessante isso, isso significa que Jesus não morreu por ele, e não morreu por causa dele, e não morreu porque porventura tivesse feito alguma coisa errada. Não, ele não tinha pecado, ativa e voluntariamente se ofereceu no nosso lugar, como nosso substituto. Então ele não morreu por ele morreu por nós. Precisamos realmente entender isso. Na cruz, Jesus agiu em nosso favor. O seu sacrifício, o seu sofrimento naquela cruz, foi o sofrimento vicário. Vicário vem da palavra latim vicarios, substituto. Então o seu sacrifício foi um ato de substituição. Ou seja, ele é o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso também foi profetizado. O profeta Isaías, capítulo 53, ele vai dizer várias vezes nessa poderosa profecia, né, a respeito desse ponto muito interessante que é a substituição. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi vicário, foi um substitutivo, foi no nosso lugar, por nós. Diz lá no versículo 2 de Isaías 53, ele não era bonito nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Olha o verso 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi expulso do mundo dos vivos, ou seja, ele morreu. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Assim, os pecados deles serão perdoados. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. E a profecia se encerra dizendo: e ele levou a culpa dos pecados de muitos, não de todos, mas de muitos, e orou pedindo que eles fossem perdoados. E orou pedindo que eles fossem perdoados. Aqui nós temos um detalhe muito interessante, gostaria que você atentasse para isso, né? Embora a ira de Deus seja real, na cruz, Cristo não lutou contra o Pai, não. Cristo não lutou contra o Pai, Ele não arrebatou das mãos do Pai o seu povo escolhido. Cristo não substituiu, Cristo não salvou aqueles a quem o Pai não desejava salvar. Então, Cristo não agiu contra a vontade do Pai. Em hipótese alguma, podemos entender que Ele tenha agido na cruz e com o seu trabalho na cruz, com a sua obra na cruz, tenha salvado aqueles que o Pai não desejava salvar. Aqueles pelos quais Ele morreu, o Pai desejava salvar. Então na cruz nós não temos uma luta de Jesus contra o Pai.
Absolutamente não. Na verdade, é exatamente o contrário. O Pai e o Filho queriam a salvação dos eleitos e trabalharam juntos para a sua concretização. É isso que o apóstolo Paulo deixa claro em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Lá o texto diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Problema que envolve a doutrina da expiação realizada por Cristo, na verdade, relaciona-se com a questão do propósito. É aí que está o problema que nós precisamos aprofundar. O propósito, ou seja, tem a ver com o alvo de Deus em enviar Jesus à cruz. Assim, esse problema, essencialmente, ele tem 3 perguntas de fundo, 3 perguntas que nós precisamos entendê-las e buscar a resposta para elas. Primeira delas: por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? A segunda delas: ele morreu por todos ou somente por alguns? A terceira: o que efetivamente Jesus realizou na cruz com a sua morte? O entendimento correto da doutrina da expiação, ou seja, do propósito, do alvo da cruz, depende da resposta a essas perguntas. E um detalhe interessante: a resposta das 2 primeiras perguntas depende da resposta da terceira. Em outras palavras, a intenção da expiação, ela é definida pela sua extensão. Então, observe bem que para entender a intenção da expiação, nós precisamos entender a extensão da expiação. Então, por quem Jesus realmente morreu? E aí nós precisamos entender, de fato, o que ele foi fazer na cruz. No geral, todos os cristãos, eles concordam que o valor da expiação de Jesus na cruz foi suficiente para cobrir os pecados de todos os seres humanos. No geral, todos os cristãos entendem assim. Mas nós, presbiterianos, e todos aqueles que confessam a doutrina reformada, esses afirmam, à luz das Escrituras, que a eficácia do sacrifício de Jesus, de fato, é suficiente para salvar o mundo inteiro. Entretanto, foi eficaz somente na vida de alguns. Ou seja, ele só é eficaz na vida daqueles que ele substituiu. Então observe bem, na verdade, todos concordamos que o poder que emana da cruz tem, de fato, capacidade, é suficiente para salvar a humanidade inteira em todos os tempos. Entretanto, nós entendemos, à luz das Escrituras, que, na verdade, o poder que emana da cruz só alcança aqueles pelos quais Jesus efetivamente morreu, ou seja, aqueles que ele substituiu, porque ele não substituiu todo mundo, substituiu alguns. Então nós precisamos desse entendimento. Ou seja, em outras palavras, a expiação, de fato, é suficiente para salvar toda a humanidade em todos os tempos, mas é eficiente somente para alguns. Nós também, reformados, afirmamos que a mensagem da cruz, ela precisa ser proclamada urgente e indistintamente a todos os seres humanos, em todos os lugares. E aqueles que eficaz e irresistivelmente forem chamados pelo Espírito Santo, esses responderão com fé salvadora. E a oferta universal do Evangelho,
alcançará o coração deles, e eles receberão os completos benefícios dessa oferta, ou seja, o completo benefício da cruz. Então, veja bem, o presbiteriano raiz, ele vai entender, mesmo nós tendo esse entendimento, de que o sacrifício de Jesus na cruz foi foi específico, foi limitado, foi direcionado. Mesmo assim, nós entendemos que a mensagem da cruz tem que ser pregada indistintamente, com urgência, para todas as pessoas. Todas as pessoas. E a isso nós chamamos de chamado geral do Evangelho. E aqueles que o Espírito Santo chamar irresistível e eficazmente, esses responderão com fé salvadora e receberão os benefícios da cruz. A salvação. Assim, nós entendemos que a missão e a morte de Jesus na cruz foi limitada, foi definida, foi específica, foi restrita. Cristo deu a sua vida por suas ovelhas, e somente por suas ovelhas. A missão de Cristo era salvar os eleitos. Ele veio aqui especificamente para isso, em face de um decreto eterno, de um concerto eterno, de um pacto eterno, especificamente para os eleitos. O seu sacrifício expiatório, ele foi destinado e tensionado exclusivamente para os eleitos. O próprio Jesus disse isso. João capítulo 6, verso 39. Disse Jesus: e a vontade de quem me enviou esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade daquele que me enviou. Na cruz, Jesus substituiu e resgatou um povo eleito. E um detalhe, a sua intercessão como sacerdote, como sumo sacerdote deste povo eleito, explicitamente, Jesus excluiu os não eleitos na sua oração. Observe, João 17, versículo 9. Jesus orando na sua oração sacerdotal, né, como sumo sacerdote do povo eleito. Olha bem, presta atenção na oração de Jesus. Ele disse: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Como sumo sacerdote, orando especificamente por aqueles que o Pai lhe dera. Cristo não morreu por aqueles por quem ele não orou. Jesus Cristo não morreu por aqueles por quem ele não orou. E a isto, nós presbiterianos chamamos de expiação limitada. Expiação limitada. Em outras palavras, expiação definida, restrita, objetiva. Entretanto, há aqueles que negam a expiação limitada. Insistem que a obra expiatória de Jesus Cristo foi ilimitada, ou seja, destinada por Deus para expiar os pecados de todo mundo, e que Cristo morreu para a salvação de todos os homens, sem exceção. Esses são chamados de universalistas, e para eles não existirá inferno, porque todos, em última análise, serão salvos. Mas há também aqueles que, semelhantemente, também não aceitam a doutrina da expiação limitada, defendem a doutrina da salvação ilimitada, ou seja, que de fato o sacrifício de Jesus, a expiação de Jesus, ela foi ilimitada, ou seja, era propósito de Deus expiar os pecados de todos os homens sem exceção. Mas estes admitem que alguns, mesmo assim,
irão para o inferno, visto que, por causa do seu livre arbítrio, não aceitarão a salvação oferecida na cruz. Neste caso, o que realmente Jesus fez na cruz, para esses que entendem dessa maneira, foi apenas possibilitar a salvação. Mas a sua eficácia depende do livre-arbítrio do homem. Assim, em última análise, na realidade, o que importa é a livre escolha da pessoa e não a morte de Jesus. Portanto, nesse caso, para esses que pensam assim e que creem na expiação ilimitada, ou seja, que o sacrifício de Jesus é para todos sem exceção, na verdade, o que Jesus fez na cruz, a obra de Jesus na cruz, foi apenas potencial, não foi real, foi apenas potencial, apenas potencializou, apenas abriu as portas, mas a decisão é sua. O seu livre-arbítrio que vai determinar se você aceita ou não o que Jesus fez na cruz. Logo, o mais importante é o seu arbítrio e não a obra de Jesus na cruz. Na verdade, essa ideia da expiação meramente potencial, da expiação condicional, ela frustra a obra de Cristo Jesus. Na verdade, eles estão dizendo que o que Jesus fez na cruz não foi absolutamente suficiente. O seu sacrifício, a sua morte, não foi absolutamente suficiente. É necessário mais alguma coisa, precisa de um acréscimo, e esse acréscimo chama-se a vontade da pessoa, o arbítrio da pessoa. Na verdade, essa teoria, esse pensamento, esse ponto de vista, está dizendo que Cristo, Ele tornou a salvação possível para todas as pessoas, mas não tornou a salvação certa para ninguém. Esse ponto de vista acaba dizendo exatamente isso, que Cristo tornou a salvação possível para todas as pessoas, mas não tornou certa a salvação de ninguém. De ninguém. Depende da vontade do homem. Então você pode aceitar ou pode não aceitar. Nesse caso, o propósito da cruz que nós estamos estudando é ilimitado, mas também é indefinido. Então, quando discordam da expiação limitada, que é a posição reformada, e quando defendem a expiação ilimitada, na verdade, estão defendendo também a expiação indefinida. Ou seja, Jesus apenas potencializou. Nós não sabemos se as pessoas vão aceitar ou não. Entendemos que não é essencialmente isso que a Bíblia ensina. Jesus na cruz realmente salva. Jesus lá na cruz, Ele salva completamente aqueles pelos quais Ele morreu. Não há possibilidade, desde Levítico 16, não há possibilidade do propósito eterno de Deus na cruz ser frustrado, a intenção de Deus ser frustrada. Não há a mínima possibilidade. O propósito de Deus na salvação dos eleitos é infalível. Entretanto, aqueles que insistem na expiação ilimitada, eles buscam refúgio nas passagens bíblicas que trazem referências à morte de Cristo como sendo por todos e por mundo todo. Por exemplo, pode marcar na sua Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas principalmente o texto de 1 João, capítulo 2,
versículo 2, diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então pegam esses textos, por exemplo, 2 aos Coríntios 5,15, que diz lá: e ele morreu por todos. E Romanos 8,32, que diz lá, né, por todos nós ele se entregou. E vários outros textos, dizendo, veja, esses textos deixam claro que a expiação é ilimitada. Mas observe bem, meus queridos irmãos, na verdade, se nós pegarmos esse texto, todos eles e outros parecidos com esses, né, e nós tratarmos esses textos cuidadosamente, com honestidade, considerando o seu contexto, a intenção do autor e analisando Escritura à luz da Escritura, nós vamos ver que esses problemas aparentes, eles prontamente serão resolvidos. Prontamente. Por exemplo, a palavra mundo no Novo Testamento, cosmos, ela é usada em vários sentidos. E por isso precisa ser entendido. Porque se nesse sentido você entender que mundo está se referindo a todos, sem exceção, você vai ter seríssimos problemas para interpretar essa palavra noutros contextos. Porque esta palavra, por exemplo, ela pode definir universo como um todo, Atos 17, verso 24. Ela pode se referir à terra especificamente, João 13:1, Efésios 1:4. Ela pode se referir ao sistema mundial, ao mundo. O mundo jaz no maligno, o sistema está aí. Também a mesma palavra pode ser usada como raça humana, Romanos 3, verso 19. A mesma palavra pode ser usada como humanidade menos os crentes, ou seja, a humanidade excluindo os crentes. Então, o mundo lá fora, quando a gente diz assim, fulano tal foi para o mundo, está no mundo, então, o mundo menos os crentes. A mesma palavra pode ser usada para definir os gentios em contraste com os judeus. Por exemplo, claramente, Romanos 11, 12, e pode ser definida também somente os crentes. Somente os crentes. Vários textos, muitos textos, inclusive esse, João 3, 16, 17, João 6, 33, 12, 47, 1 Coríntios 4, 9, 2 Coríntios 5, 19. Nesses textos, mundo se refere aos eleitos, aos crentes. Portanto, na verdade, no contexto da expiação, quando se trata da expiação, da obra de Jesus na cruz, o mundo por quem Cristo morreu, não pode significar uma família humana inteira, a humanidade inteira, é óbvio que não pode, né? Deve certamente referir-se à universalidade dos eleitos, provenientes de todas as tribos, de todas as nações. Da mesma forma, a palavra todos, no contexto da expiação, tem relação com distinção e não sem exceção. Ou seja, a morte de Cristo não foi por todos sem exceção. Grave isso. A morte do Senhor Jesus na cruz não foi por todos sem exceção. A morte de Jesus na cruz foi por todos sem distinção. Ou seja, Jesus morreu por judeus, por gentios, né? Sem distinção de gênero, de etnias, morreu para o homem, morreu para a mulher. Então, na realidade, quando a Bíblia fala que Jesus morreu por todos, não está falando de todos sem exceção, está falando de todos sem distinção. Grave bem isso aí. A salvação, sabemos bem claramente que era dos judeus, mas não restrita aos judeus. Assim, onde quer que seja dito na Bíblia que Cristo morreu por todos, algum limite precisa ser colocado. Em qualquer lugar na Bíblia que estiver falando que Jesus morreu por todos,
algum limite tem que ser acrescentado, ou senão a conclusão vai ser óbvia, ou seja, universalismo ou a mera expiação potencial. Porque nós sabemos que nem todos herdarão o reino de Deus. Então, se Jesus morreu por alguém, e essa pessoa pela qual Jesus morreu, ela ainda for para o inferno, o sacrifício de Jesus não foi eficaz. Não foi eficaz. Então, nós não podemos crer que alguém pelo qual Jesus morreu vai para o inferno. Se assim for, o sacrifício dele não foi eficaz, foi apenas potencial. Ele apenas abriu a porta. Agora, se você vai entrar ou não, é problema seu. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A nossa eleição, né, na verdade, é em Cristo. Foi realizada por Ele, nele e para Ele. E por isso não há a menor possibilidade de que Cristo tenha morrido em vão. Não tem. Na verdade, nós não podemos de maneira alguma entender que o propósito de Deus possa ser de alguma forma frustrado pela incredulidade humana. Não. O propósito de Deus é maior do que a incredulidade dos homens. Deus, em Cristo Jesus, fez a obra completa. As Escrituras ensinam claramente que Cristo morreu, não por todos, mas por muitos. Isaías 53, verso 11, Mateus 20, 28, Mateus 26, 28, e o nosso texto aqui de Hebreus, capítulo 9, no nosso versículo 28, ele deixa claro que ele morreu por muitos, não por todos. Então, nós podemos afirmar que, de fato, a expiação ela é ilimitada, sim. Jesus veio especificamente, deixou o esplendor da sua glória e veio aqui, abriu mão da sua glória e veio aqui especificamente morrer, satisfazer a justiça de Deus, satisfazer a honra de Deus, satisfazer a santidade de Deus, e veio aqui substituir aqueles que o próprio Deus escolheu na eternidade, e por eles Jesus apresentou um sacrifício vicário, substitutivo, eficaz. A Bíblia é clara em dizer que Jesus morreu pelo seu povo, que Jesus morreu por suas ovelhas, que Jesus morreu por sua igreja. Então, na verdade, o ensino de que Jesus morreu pelo seu povo eleito significa dizer que ele de fato foi eficaz, que ele fez tudo o que era necessário para a salvação deles, mediante o seu sofrimento e morte, e que nada mais é necessário ser feito. Assim, a sua morte é realmente uma expiação, uma reconciliação, um pleno pagamento pelo pecado, e um resgate e uma satisfação. Jesus fez tudo e fez bem feito. Na cruz, o alvo de Deus não foi simplesmente tornar a salvação possível, potencial. Não. Na cruz, o alvo de Deus foi tornar a salvação real para os eleitos, que Ele mesmo escolheu na eternidade, que Ele elegeu na eternidade. Na cruz, Jesus Cristo realmente salva, e salva completamente aqueles por quem Ele morreu. E para esses, Jesus é o único, o suficiente, o eficaz Salvador. Nós podemos concluir entendendo que a expiação de Cristo não falhou parcialmente, não, mas foi eficazmente bem sucedida, totalmente bem sucedida. Na verdade, Jesus nunca falha, e é por isso que, com gratidão no coração, nós podemos concordar com o poeta que compôs o nosso hino
269, quando ele diz: seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Nós podemos dizer isso. Então, na verdade, qual o propósito da cruz de Cristo? O propósito da cruz de Cristo foi exatamente, exclusivamente, expiar, levar para longe, ao mesmo tempo que satisfazer a justiça de Deus e expiar, levar para longe os pecados dos eleitos de Deus e reconciliá-los com o Pai. Esse foi o propósito, o alvo da cruz de Cristo. Então pense bem, você que está aqui hoje, pense bem, o privilégio. Nós devemos pregar isso em todos os lugares, a tempo e a fora de tempo, com urgência. Nós precisamos pregar essa verdade. E o Espírito Santo de Deus fará o chamado irresistível, o chamado eficaz. E aqueles que forem eficazmente chamados, esses responderão com fé salvadora e receberão os benefícios da cruz. É assim que a palavra nos ensina. Portanto, o que Jesus fez na cruz foi direcionado, foi planejado, propósito eterno, específico, certeiro, exclusivo. Nenhum minuto sequer saiu da mente dele. Em nenhum minuto ele perdeu de vista a sua missão. E a sua missão foi específica: salvar os eleitos do Pai, pagar o preço, substituí-los, agradar o Pai, substituí-los, reconciliá-los com o Pai. Esse foi o propósito.